No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse casaco aqui, tá? E eu resolvi aparecer hoje para agradecer a vocês todo o carinho que tem deixado nos comentários e também para atender a pedidos de mostrar na peça que eu ensino no corpo, tá? Então esse é o casaco que eu vou ensinar nessa aula, nesse vídeo, certo? É um casaco de base retangular, de max crochê, tá? Eu usei a lã Classic Pull. Eu usei 5 novelos para fazer esse casaco, mas porque eu usei ele duplo, certo? E ele já é um fio grosso, ele ficou... Então, porque eu moro numa cidade fria, tá? E eu sinto muito frio, então eu fiz com a lã dupla, certo? E bem grossa, porque ela é um Tex 600 e pouquinho, mas eu usei duplo. Então, ele ficou bem pesado e bem quentinho. Você tem a opção de fazer a manga comprida, como eu fiz aqui, ou a manga 3/4, que também fica um charme. Você pode usar qualquer lã para fazer, que vai dar super certo, tá? Você pode fazer com a lã molê, a lã de Tex 500, Tex 300, a 300 até eu indico fazer dupla, tá? Para ficar um pouquinho melhor, 375 ali você pode usar a dupla. Mas você pode usar a molê simples e daí ele fica até com mais caimento, fica mais elegante ainda. Quanto a lã mais um pouco fina e a agulha bem mais grossa, você faz aquele max crochê que tá super na moda agora, tá? E fica super elegante esse casaco, gente. Então, pra fazer ele, tá? Você tem que tirar as medidas de cotovelo a cotovelo. Então, ao longo do vídeo, não se preocupe muito com a quantidade de carreiras que eu tô fazendo, com a quantidade de pontos ou comprimento, tamanho, porque é uma peça de medida de corpo, então você tem que fazer exatamente da sua medida, certo? Então, para fazer as medidas desse casaco, você tem que medir de cotovelo a cotovelo, tá? Você estica lá os braços e pelas costas você tira essa medida. Então, você precisa de ajuda aí de alguém para tirar essa medida para você de cotovelo a cotovelo, certo? Passando um carro aqui bem barulhento. De cotovelo a cotovelo, e depois você tira a medida aqui do pescoço, tá? Até o início do quadril, certo? Início do quadril, porque ele não vai ficar curto, tá? Você tira essa medida, depois que você faz o retângulo, a gente fecha as mangas e faz ele em volta dele, essa base aqui, tá? Ah, escapou aqui. O meu, no caso, eu cresci ele aqui 20 centímetros, tá? 20 centímetros de borda. Então, a gente faz ao longo de todo o retângulo e ele acaba crescendo aqui embaixo. Então, o meu aqui, ó, ficou bem comprido, abaixo do bumbum. Olha só. E eu tinha feito a medida no início do quadril. Então, não se preocupem aqui com o comprimento, certo? Então, não vão pensar que medir aqui no início do quadril ele vai ficar curto. Não, ele vai ficar comprido porque o tanto que você crescer aqui, ele vai aumentar aqui também embaixo, no comprimento, tá? Então, se você quiser uma gola maior, você pode fazer maior aqui também, tá? E eu quero falar um pouquinho da minha experiência com a lã Classic Pull. Foi a primeira vez que eu utilizei ela. Eu adorei a maciez dela, gente. A textura é muito boa, ela rende bastante, tá? No caso do meu foi bastante lã, porque eu usei lã dupla, certo? Mas não aconselho vocês a fazerem se não moram em cidade fria, porque ficou realmente um casaco pesado e muito quente, tá? Bom, eu acho que é isso, então acompanhe o vídeo para aprender o passo a passo desse casaco. Este aqui é a lã que eu estou utilizando, Classic Pull, tá? Da Círculo. É uma lã muito boa, muito macia, rende bastante, tá? Ele tem 330 metros, 200 gramas e um Tex de 606. Ele sugere aqui uma agulha de 3,5 a 5,5, tá? E a cor dele é o 2932. Essa aqui é a lã utilizada. Para iniciar, então, o nosso casaco, a gente precisa fazer um cordão de correntinhas, certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas, e lembrando que nós precisamos fazer correntinhas bem folgadas, tá? Que elas fiquem bonitinhas, mas não apertadas, certo? Por que você deve fazer ela mais folgadinha? Porque a gente vai fazer um retângulo e a tendência é ele ficar mais soltinho, mais largo. E a base da correntinha embaixo, se você fizer muito apertado, então ele vai ficar estreito na base e depois ele vai alargar. Então, você faz mais folgadinho, tá? Bonitinha, firme, mas folgadinha, certo?
e você vai fazendo assim até atingir o tamanho necessário da medida que eu expliquei lá pra vocês, certo? Então, eu vou fazer a minha aqui, eu vou precisar de 85 centímetros, tá? Então, eu vou fazendo as minhas aqui, vou medir, depois eu volto com vocês para mostrar qual que é o próximo passo. Lembrando sempre que a gente precisa de deixar as correntinhas em quantidades pares para poder fazer o nosso ponto fantasia. Então, eu teci aqui todas as minhas correntinhas, deu 96. Lembrando que temos que deixar números pares, tá? Então, aqui o meu cordão de correntinhas, fiquei com 96 correntinhas. Para iniciarmos agora, nós temos que segurar aqui a última e fazer mais uma, duas correntinhas, que vão equivaler a um ponto alto. Como esse fio é grosso, então, somente duas correntinhas já equivalem a um ponto alto, tá? Então, eu coloco a agulha lá na terceira correntinha e faço um ponto alto. No próxima correntinha, um ponto alto. Então, você vai fazer nessa carreira aqui um ponto alto para cada correntinha aqui de base, tá? Então, vai totalizar 96 pontos altos, certo? Na minha medida, no meu caso. Ó, lembrando que a gente tá tecendo com 2 fios, para você não deixar um de fora. Sempre se atentar aqui em pegar pegar os 2 fios, tá? Então, essa carreira aqui todinha é de pontos altos, tá? Eu vou fazendo a minha carreira toda aqui, e daí eu volto com vocês para explicar a próxima carreira, que vai iniciar o nosso ponto fantasia, tá? Então, vão fazendo de vocês aí, que eu logo volto pra gente continuar. Eu cheguei aqui ao final, fiz todos os meus pontos altos aqui, tá? Então, qual que é a próxima carreira? Então, eu chego aqui, faço 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, viro o trabalho. E agora, a gente vai fazer da seguinte forma: faço a correntinha para subir e faço mais um ponto alto no próximo ponto alto, pegando as 2 laçadinhas aqui do ponto, tá? Então, eu pego as 2 laçadinhas e faço um ponto alto. Então, a gente sempre vai iniciar e terminar a carreira com 2 pontos altos. A gente vai fazer como se fosse uma borda, assim, ó, pontos altos e ponto alto aqui, juntos. Agora, nós iremos fazer o nosso ponto fantasia. Como que faz? Tá vendo que a gente tem aqui um ponto alto e aqui mais um ponto alto. A gente vai pular o próximo e vai fazer no seguinte. Ó, eu faço um ponto alto normal. Aí, agora, eu faço a laçadinha. Ao invés de eu fazer aqui no próximo, eu volto ali onde eu pulei. Ó, eu volto aqui e faço no anterior. Aí, ficou o nosso ponto alto cruzado. Ó, nosso ponto fantasia será assim. No próximo, ó, eu tenho esse próximo ponto aqui. Eu não vou fazer nele, eu vou fazer lá no outro, tá? Então, eu pulo esse. Vocês têm que prestar atenção, se você esticar assim, ó, você vai ver um buraquinho aqui. Não é esse pra pular, porque se você puxar bem, você vê que ele já tá ocupado aqui, já foi feito, tá? Então, senão você tem que se atentar para que não pule, não faça pontos a mais. Então, você tem esse aqui, você pula e faz lá no outro. Faz um ponto alto. Opa, eu não peguei os 2 fios. Faço ponto alto. Depois eu cruzo, faço lá e volto e faço aqui onde eu deixei de fazer antes. E faço ponto alto. Então, é muito fácil esse ponto fantasia, porque você só vai fazer eles cruzados assim, ó, tá? Então, daí no próximo, como que faz? Ó, era pra eu fazer aqui nesse, ou não faço. E faço nesse aqui, que é o próximo. Faço ponto alto normal. Aí, eu volto e faço aqui onde eu deixei de fazer. Então, ele vai ficar cruzado. Então, não tem segredo nenhum, tá? É assim que vai ficar a nossa carreira. Lembrando que a gente tem que iniciar e terminar a carreira
com 2 pontos altos juntos aqui, tá? Juntos que eu digo não cruzados, tá? O ponto que a gente subiu e o ponto alto lateral. E vai fazendo assim ao longo de toda a carreira. Pulei esse que seria o próximo, faço aqui. Agora, eu volto aqui e faço. Então, eu vou fazendo assim, desta forma, certo? Até chegar ao final da carreira e volto com vocês para mostrar como que a gente faz o restante, certo? Então, eu voltei aqui com vocês antes de terminar a carreira, tá? Continuei fazendo os pontos altos cruzados, certo? Agora, aqui, como que a gente deve fazer? Então, aqui tem um ponto ainda alto, a gente faz ele. E a gente... Opa, eu só peguei um fio. Dá uma laçadinha, pega o ponto alto aqui. E aqui, a gente tem que lembrar que a gente tem mais um ponto aqui, ó, não acabou ainda, tá? Que era aquelas 2 correntinhas a mais que a gente fez para virar e iniciar nossa carreira de pontos altos. Então, você pega aqui no cantinho e faz um ponto alto. Agora sim tá certinho, ó. Então, aqui a gente ficou com 2 pontos altos sem cruzar, ó, tá? Então, ficou assim a nossa carreira, ó. Agora, a gente vai fazer o quê? 2 correntinhas e vai virar o trabalho. Aqui. Vira aqui o trabalho e a gente faz ponto alto aqui, né? Lembrando que sempre começa e termina com 2 pontos altos de borda. Porque vocês percebam que vai formando aqui uma borda, ó. E quando a gente for terminar, a última carreira tem que ser sempre de pontos altos assim, tá? Então, essa carreira será de pontos altos normais, sem cruzar, ponto sobre ponto, ó. Pego em cima aqui e faço ponto alto sobre ponto alto reto normal, tá? Vou fazer mais um aqui. E assim você vai até o final da carreira fazendo somente pontos altos. A próxima carreira será de pontos altos cruzados. A próxima carreira, ponto alto reto. Então, você vai alternando uma carreira de ponto alto reto, outra carreira de ponto alto cruzado, outra carreira de ponto alto. Lembrando de deixar os 2 pontos de borda e tecer até chegar à altura que vocês mediram lá do pescoço até o quadril. Eu preciso tecer aqui 55 centímetros de comprimento. Então, eu vou tecer desta forma aqui, certo? E sempre vai medindo, veja, para que termine com o ponto alto aqui. A gente vai ficar com todo o nosso retângulo, as 4 partes dele, de pontos altos, ó. As laterais, o começo e lá em cima o final, certo? Então, teçam dessa forma. Ponto alto normal, ponto alto cruzado, ponto alto normal, ponto alto cruzado. Sem aumento, sem diminuição nenhuma, tece reto até chegar à altura desejada. Eu vou tecer o meu aqui, tá? Até chegar à altura de 55 centímetros e volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer depois os próximos passos, para fazer a manga e para fazer a borda da gola, certo? Bom, eu voltei aqui com vocês porque eu já terminei de tecer o meu retângulo, tá? Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Olha só como que ficou, tá? Esse é o tamanho real da minha peça. Agora, eu vou mostrar para vocês qual é o próximo passo. Ele ficou com 80 centímetros de largura por 80 centímetros de largura por 55 de comprimento, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês qual é o próximo passo.
Então, agora o que nós iremos fazer? Deixar a nossa peça para o lado direito para cima. Se você não sabe ainda como é o lado direito, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse é o lado direito e esse é o lado do avesso, como fica diferente, ó, essa parte aqui do ponto alto. Então, esse lado é o lado direito e o outro é o avesso. Então, eu deixo o lado direito para cima, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio, certo? Eu vou dobrar minha peça no meio, com o lado direito para cima, tá? Ó, eu dobrei ela inteirinha aqui no meio, bem certinho. Agora, o que nós iremos fazer? Vamos segurar aqui o meio, segure e puxe essa ponta aqui, ó. E você vai dobrar. Podemos abrir que a gente já segurou o meio aqui. E vamos dobrar essa ponta aqui. Assim, segurou aqui onde é o meio e colocamos. Ajeita aqui. Ó, aqui é o meio. E dobra assim. Juntou a outra parte aqui. Fizemos essa dobradura aqui na nossa peça, ó. Lembre-se que vocês têm que deixar bem retinho, tá? Achar o meio. E casar aqui as carreiras, ó. Ponto alto, ponto cruzado. Ponto alto, ponto cruzado. Bem certinho. Agora, nós iremos fazer a costura. Como que a gente vai fazer essa costura? Eu conto 10 centímetros aqui, ó. Que é a distância que eu medi do meu pulso. Porque aqui, ó, dessa parte aqui, ó, debaixo do cotovelo. Essa parte aqui, meu cotovelo, essa parte aqui eu medi, tá? Mais ou menos uns 10 centímetros de distância que eu vou deixar aqui, tá? Que a gente vai costurar. Então, o que eu faço? Então, agora, com a fita métrica, eu meço aqui os 10 centímetros. Deu aqui, ó. Bem aqui. Então, eu vou arrumar carreira com carreira. E vou pôr um marcador. Caso você não tenha um marcador, você pode usar uma linha de outra cor. Então, eu pego aqui, que aqui deu os meus 10 centímetros, e vou amarrar um fio de uma outra cor para destacar, para eu marcar. Esse espaço aqui, opa, ó, esse espaço aqui será o do meu braço, certo? Então, você meça no seu. O meu é 10 centímetros que eu vou deixar. Aí, você vê qual é a sua medida, certo? E aí, nós iremos costurar daqui até aqui. Lembrando de casar sempre as carreiras, certo? Então, eu vou preparar aqui o meu fio na agulha de tapeceiro e vou voltar para mostrar para vocês como que faz a costura. Então, eu voltei aqui com o meu fio na agulha, eu vou costurar com um fio só, porque esse aqui é grosso, tá? Então, um fio só. Se você estiver fazendo com um fio mais fino, tá? E tá usando duplo e for costurar, costura com ele duplo, certo? Como que a gente vai fazer aqui? Como vocês percebam, o avesso tá pro lado de fora, tá? A costura vai ficar pro avesso. Então, você pega bem certinho aqui no canto e insere a agulha lá no outro canto. Veja bem certinho para ficar retinho. Aqui. Puxa o fio. Eu vou deixar aqui um pedaço, não vou dar nó. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer para arrematar depois. Então, eu vou pegando aqui, ó, é lateral dos pontos, certo? Vê se fica mais pertinho. A lateral dos pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu insiro no meio do ponto e no meio do outro ponto lá. E puxo. Lembrando que a gente tem que costurar não muito apertado e também não muito solto, certo? Então, eu volto aqui, ajeito carreira com carreira e vou passando nas laterais, entre os pontos aqui, ó. Ó, desta forma. Aperta bem a costura e passa. Sempre indo daqui para lá, assim. Você vai costurando dessa forma
até chegar lá no marcador ou na linha de outra cor que você marcou, certo? Ó, eu tô apertando aqui um pouquinho, passo entre os pontos. Tô passando bem próxima a costura, que é pra ela ficar bem resistente, bem forte, tá? E aperto. Bom, eu vou fazendo aqui, ó, até chegar a minha marcação e volto com vocês pra mostrar como que ficou. Eu cheguei, então, aqui até a minha marcação, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com esse fio, vou passar por dentro de onde eu costurei, ó. E vou caminhar novamente até a ponta. Vou caminhando com esse fio, ó, até chegar à ponta. Aí lá nós iremos arrematar, tá? Ixi, escapou aqui na agulha, eu vou pôr novamente e já volto com vocês. Eu já adiantei um pouquinho aqui, eu já cheguei até o final caminhando assim como eu estava fazendo. E agora eu amarro aqui esse fio nesse outro que eu deixei aqui no começo, tá? Então eu dou um nozinho. Dou uns 3 nozinhos aqui. Aí depois, quando a gente for fazer o acabamento aqui na lateral, a gente vai escondendo esse fio, a gente junta eles aqui e vai fazendo e escondendo ele aqui, tá? Não tem problema, ele vai ficar escondido. Então, este lado aqui está pronto, esse aqui é o espaço do meu, que vai passar o meu braço, certo? Então, vocês fazem de vocês aí, eu vou fazer o outro lado agora, tá? E volto com vocês para mostrar qual será o próximo passo após a costura, certo? Então, eu voltei aqui com a minha peça já costurada, tá? Os dois lados aqui estão costurados e estão com o avesso pro lado de fora. Aí ficaram esses arremates aqui e eu vou fazer depois, tá? Então, aqui eu já deixei a minha peça com o lado do avesso. Vocês viram como que ficou a costura, ó? Nem parece costura, né? Olha só, não parece a costura. Então, como que nós vamos fazer agora a borda, que é a nossa gola, e aumentar um pouco aqui o comprimento da peça. Então, como que a gente vai fazer? Ajeita ela bem certinha aqui e dobra ao meio. Você vai dobrar ao meio agora de volta. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Você vai colocar ela ao meio pra gente descobrir aqui o meio da nossa gola. Ó, aqui. Então, é aqui que eu devo iniciar o trabalho novamente, certo? Então, deixa eu... Ai, a peça é grande. Aqui, nesse ponto aqui. Eu vou deixar aqui a minha agulha, só pra eu saber que aqui é o meio, pra organizar ela aqui de novo. Então, lembrando que ela está com o avesso para fora, tá? A minha peça tá do avesso, certo? Por quê? Porque aqui eu vou começar a tecer do avesso e ela vai virar aqui, e ela vai ficar com o direito pra fora, tá? Então, como que a gente faz? Então, começa lá novamente com o fio e a agulha que vocês estão trabalhando. Então, eu venho aqui com a minha laçadinha na agulha, aqui onde eu marquei o meio, né? Então, eu insiro aqui minha agulha. Faço um ponto baixo para prender esse fio aqui e faço 2 correntinhas. Agora, vocês lembrem que a gente estava trabalhando alternados, né? Ponto cruzado e ponto alto. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a carreira do ponto cruzado. Como a gente não tem mais carreira reta, que a gente teria que iniciar com os 2 pontos de borda, né? E terminar com os 2 pontos de borda, a gente já pode começar cruzando aqui os pontos.
Então, como a gente faz? Se a gente tá aqui, onde iniciamos a carreira, a gente volta, ó, deixa eu só puxar mais fio aqui. Então, a gente volta, ó, e faz no anterior um ponto alto. Então, já começamos cruzando os pontos. Aí, continuamos a sequência. Pulo este e vou para o próximo. No próximo, eu faço um ponto alto. Volto no anterior e faço outro ponto alto. Então, essa carreira aqui vai ser só de pontos cruzados. Então, você vai tecer ao longo de todo o seu casaco, certo? Você vai tecendo dessa forma, de pontos cruzados. Eu vou fazer mais um aqui. Ó. Ponto cruzado. Então, a gente colocou em cima e bem no meio que o arremate das carreiras, agora a gente vai trabalhar com carreira circular, vai ficar arrematado, fechadinho, atrás do pescoço. Então, vai ficar um lugar mais escondido e essa parte vai ficar dobrada pra fora, tá? Assim, no caso, né? Porque a gente tá trabalhando no avesso. Então, a gente vai tecer ao longo de todo o casaco, em cima, embaixo aqui, ó. Todinho o casaco, tá? Ó. Circula, circula, circula. E aí, vai depender agora do seu gosto, quantas carreiras você vai querer circular aqui pra aumentar. Porque ele vai aumentar aqui, ó. Eu sugiro... Bom, é que o meu fio tá duplo e bem grosso, então cada carreira aqui dá uns 2 centímetros, mais ou menos. Então, eu não sei, eu vou fazer umas 4 carreiras e volto com vocês pra mostrar como que ficou, tá? Mas aí é questão de gosto, tá? Você pode fazer com uma gola maior, uma gola menor, tá? Eu vou fazer aqui umas 4 carreiras, certo? E volto com vocês para mostrar como é que a gente faz. Lembrando que a gente continua aqui o ponto fantasia, certo? Que tô fazendo aqui, ó. A gente tinha parado aqui nos pontos altos, a gente começou com pontos cruzados. O próximo será carreiras de ponto alto. No próximo, carreiras de ponto cruzado. E você tem que terminar, lembrando, tem que terminar em carreiras de pontos altos retos, tá? A última carreira que você for fazer, certo? Então, eu vou fazendo os meus aqui, vou continuar. Lembrando que a carreira circular fecha aqui na terceira, no final do ponto, certo? E sobe e continua a próxima carreira somente de pontos altos. Então, assim que eu terminar a minha quantidade, que eu achar que ficar ideal, eu volto com vocês para mostrar como que ficou e para mostrar qual que é o próximo passo, certo? Então, eu voltei aqui para mostrar para vocês como ficou o casaco. Olha só, vai ser difícil mostrar inteiro para vocês, que ele ficou uma peça bem grande. Então, olha só quanto ele cresceu desde que a gente fez a emenda. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente costurou aqui. Lembra que a gente tinha parado aqui? Então, eu fiz tudo isso aqui, ó. Aumentei 20 centímetros, tá? Eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Eu cresci daqui a aqui, tá? Então, ele ficou... Eu tinha feito da altura até o quadril e ele ficou bem maior, cobriu todo o bumbum. Ficou bem comprido, olha o tanto de gola que a gente tem aqui para dobrar, tá? Ó. Agora, depois que você fizer isso aqui, nós iremos fazer o ponto de acabamento, certo? A gente vai fazer um ponto chamado ponto... Nós iremos fazer o ponto caranguejo, tá? Agora que é o ponto de acabamento. Eu vou organizar a minha peça aqui, tá? Que eu tô com a minha câmera na mão para poder tentar mostrar para vocês o tamanho real da peça, certo? E agora nós iremos fazer aqui o ponto caranguejo, que é o ponto acabamento, tá? Pra gente esconder esses pontos aqui, ó, certo? Pra gente dar um acabamento para esses pontos e fazer a manga, tá?
aqui eu finalizei a minha carreira, né? E como que a gente vai fazer esse ponto caranguejo? A gente vai pegar aqui, ó, vamos fazer pontos baixos, tá? Só que ao invés de vir com ponto baixo pra cá, que é o costume que a gente faz, né? A gente vai voltar. Então, esse aqui foi o último que eu fiz, né? Que eu fiz aqui a laçadinha. Eu volto, ó, e pego no anterior. Então, eu vou trabalhar voltando, ao contrário do que a gente sempre faz. Puxo o fio lá, ó, laço o fio e puxa a laçadinha. Então, eu vou ficar com vários fios aqui, porque eu tô trabalhando com fio duplo, certo? Se você tiver, ele fica assim. Aí, você vai entrar aqui no próximo furo, ó. E faz aqui um ponto baixo. Se você estiver trabalhando com um fio só, você vai ficar com 2, que é a laçadinha mais o que você pescar lá, como se você estivesse fazendo um ponto baixo, certo? Só que ao invés de vir pra frente, como a gente sempre faz, daqui pra lá, a gente tá vindo daqui pra cá. Ó, vou fazer outro ponto baixo no próximo aqui. Então, fiz nesse, agora eu vou pegar esse aqui. Ó, tá vendo que ele ficou com um buraco aberto, mas não é nesse, porque se você abaixar, ó, a gente já fez nele aqui, tá? Então, a gente vai lá no próximo, aqui. Inserir a agulha, puxo o fio e tô com ele aqui, como se eu tivesse... O meu tá cheio, assim, porque eu tô trabalhando com fio grosso e duplo, tá? Ó, puxei e fiz um ponto baixo. Vou lá para o próximo... Puxo e dou a laçadinha. Ó, tá ficando assim o resultado, ó. Esse é o ponto caranguejo, porque a gente tá voltando, a gente não tá indo pra frente. Fiz nesse aqui, agora vou voltar aqui, fazendo esse outro. Puxo o fio, faço o ponto baixo. Vou para o próximo. Então, a gente não cortou o fio, nada, terminou as carreiras de ponto do trabalho, a gente já inicia essa carreira aqui do acabamento do ponto caranguejo, certo? E tá ficando assim, ó. E assim a gente vai ao longo de todo o casaco, tá? Aqui, volta. Até a gente acostumar a fazer o ponto ao contrário... É meio estranho, mas depois você acostuma. E vai aqui. Que normalmente a gente começa daqui pra lá, né? Ó lá. E fiz. Olha só, vai ficar bem bonitinho o nosso acabamento. Então, você vai fazer assim, dessa forma, ao longo de todo... Você vai percorrer toda a carreira. Toda, né? Ó, aqui embaixo. Sobe... Quando chegar aqui no último, eu vou voltar com vocês para mostrar como é que a gente arremata aqui, para não aparecer onde começou e nem onde terminou, tá? Eu volto para mostrar para vocês como a gente faz isso. Então, eu terminei toda a carreira aqui, contornei tudo, olha só que lindo que ficou, dá um acabamento muito bonito esse ponto. Então, aqui eu parei faltando um ponto para terminar, esse aqui. Porque esse aqui a gente já começou, olha, ele é pequenininho mesmo, ele fica assim, é normal, porque é o primeiro ponto, este aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer o último normal, tá? Aqui. Do jeitinho que a gente tava fazendo ao longo de toda a carreira. E agora, eu vou fazer mais um nesse primeiro aqui, tá? Ó. Esse que a gente acabou de fazer é o desse aqui, ó, ele ficou por cima desse. E agora, a gente vai fazer um em cima desse primeiro aqui, tá? Então, eu vou até aqui, pra ele ficar com um acabamento mais bonito. Porque ele ficou meio pequenininho. E agora, ele ficou maior, ó. E como que a gente... Olha só como que vai ficar, ó. Dobradinho assim... Nem vai aparecer que onde começou e onde terminou. Depois que você fez novamente em cima daquele primeiro, você já pode cortar o fio, tá? Eu vou cortar mais ou menos aqui, não vou cortar muito grande, que não tem necessidade. Então, eu corto o fio.
Agora, a gente vai aqui pro lado do avesso da nossa peça. Eu vou virar ela toda aqui. Opa, desculpe, bati aqui na câmera. Essa peça é muito grande, daí dá um... Então, eu volto aqui, eu virei pro avesso, tá? E puxo esse fio pro avesso. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui uma das alcinhas do ponto aqui da carreira, de baixo, e vou puxar uma alcinha dessas pra cá. Acho que eu vou puxar pro lado de... Elas estão aqui, cuidado pra não escapar, tá? Aqui mesmo. Só que como eu tô trabalhando com fio duplo, vou puxar um fio pra cá. Vou puxar aqui. Opa, só um pouquinho que eu soltei o ponto aqui. Pronto, eu voltei aqui porque eu não tinha dado aquele nozinho final da laçadinha. Então, eu entro aqui, vou pegar esse aqui, pego um fio só, puxo, e aqui eu arremato. Dou um nozinho, vou fazer mais um. E como é que a gente vai esconder agora? Olha só como que ficou, a gente não sabe onde começa nem onde terminam esses pontos, ó. Aqui, a gente vai esconder esse fio. A gente vai pegar a agulha. O ideal é pegar uma agulha mais fina, tá? Que você tava usando e entrar aqui dentro desses pontos. Isso pelo lado do avesso, tá? E puxando esse fio. A gente vai passar esse fio por dentro, tá? De várias laçadinhas, várias aqui, ó, pra esconder. Dá pra passar por uns 2 ou 3. E daí, você pode cortar o fio menor, tá? Você vai passando aqui dentro, como eu fiz aqui, passa por dentro e depois você corta, tá? Então, esse é o acabamento. Você dá uma laçadinha ali, puxa pra trás, enrosca, deu um nozinho e esconde dentro do próprio ponto aqui, tá? Vai passando por dentro de uns 3 pontos e depois corta. E assim ficou, olha aqui, a gente não sabe onde começa e nem onde termina o ponto, certo? Então, agora, nós iremos começar a tecer as mangas da nossa peça. Então, quem quer uma manga 3/4, pode já começar a fazer a barra aqui, tá? Já pode iniciar o ponto barra aqui. Você tece pontos altos, independente de se você for tecer a barra ou aumentar a manga, crescer, fazer ela um tamanho de manga comprida, você vai ter que deixar a peça do lado do direito agora pra cima, ó, minha costura aqui, ó, já tá pro lado de dentro, eu tô com o lado avesso para fora. Então, a gente vai iniciar o trabalho sempre aqui embaixo do braço, onde a gente costurou, que fica melhor, onde a gente vai sempre trabalhar carreiras circulares e vai sempre fechar a carreira aqui embaixo do braço, né? Na parte de baixo do braço e vai esconder aquelas emendas das carreiras, tá? Então, a gente sempre começa aqui embaixo do braço com a peça pro lado direito pra fora, porque vai ficar com o ponto agora sempre pra fora, certo? Então, independente se você for iniciar a barra ou se você for iniciar a manga, você vai inserir o fio aqui, do jeitinho que eu falei, e tecer ponto alto aqui, tá? Eu vou colocar o meu fio aqui e já volto com vocês. Então, como é que eu vou inserir o fio aqui? Então, essa aqui é a parte da costura embaixo do braço. Eu vou inserir minha agulha aqui, tá? Insiro ela. Como eu tô trabalhando com fio duplo, eu vou pegar os 2 fios. Eu coloco o fio aqui, puxo, tá? E agora, eu amarro aqui com o fio que vem do novelo e a pontinha do fio que eu deixei aqui. Só por medida de segurança, para não ficar escorregando no início do trabalho. Depois, você vai fazer os nozinhos e vai arrematar ela no final do trabalho, tá? Então, aqui já ficou presinha, mais firme, o fio já tá colocado.
Como eu tô com uma agulha e um fio grosso, eu vou fazer duas carreirinhas que equivalem a um ponto alto, tá certo? Aqui. E eu vou tecer um ponto alto em cada espaço aqui. Ó, aqui é um ponto alto deitado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos altos aqui. Então, cada intervalo desse, eu faço 2 pontos altos, certo? Então, o que eu comecei e esse aqui. Pulo para o próximo aqui, ó. Então, o que que eu faço? Mais 2 pontos altos nesse intervalo aqui. Se você quiser também, para que não fique aparecendo esses buracos aqui, onde emenda, você pode pegar dentro do ponto, tá? Assim, ó, o próximo. Vou fazer o próximo para vocês verem. Esse aqui eu vou fazer igual, 2 pontos altos em cada intervalo. E aqui, ó, vou fazer dentro do ponto alto deitado. Também pode ser, tá? Se você quiser esconder. Ó, aí não fica aquele buraco. Ó, fica diferente. Certo? Aí é seu critério, você escolhe o jeito que você quer fazer. Eu vou pegar já, não vou fazer dessa forma, tá? Dentro, mas se você tiver com um fio mais fino, talvez fique mais bonito. Então, eu vou continuar nos espaços aqui, tá? Nesse intervalo aqui. Faço 2 pontos altos. Pulo para o próximo, ó. Aqui, 2 pontos altos. E assim eu vou fazendo desta forma pontos altos, ó, dentro de cada intervalo dos pontos deitados, ao longo de toda a circunferência aqui que nós deixamos para a manga, até fechar a carreira aqui embaixo do braço. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira juntos. Eu terminei aqui a minha carreira, então eu fecho na segunda correntinha aqui, porque eu só fiz 2 para iniciar, né? Então, eu fecho aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, quem for fazer... Deixei meio apertado. Aqui. Quem for fazer só o ponto barra, tá? Quem já quer fazer barra aqui, já começa o ponto barra. Aqui você faz aqui 2 correntinhas que inicia o trabalho, né? E faz ponto relevo, ponto barra, que é um relevo pela frente. Então, você faz a laçadinha e ao invés de pegar aqui no topo do ponto, como a gente faria um ponto alto sobre ponto alto, você envolve esse ponto assim, ó. Assim, põe a agulha por baixo dele e faz o ponto alto normal. Daí, puxa o fio e faz o ponto alto. Ó. O próximo, você faz ponto alto normal, que você pega aqui nas laçadinhas em cima. Opa, escapou, ó. Você faz aqui o ponto alto normal. Deixa eu pegar mais fio aqui. E aí, o próximo você faz em relevo, que você pega, ó, esse que a gente fez alto normal. Então, o próximo você envolve, você insere a agulha aqui dentro e abraça esse ponto aqui. Aí, sim, você puxa e faz ele em relevo. Assim, dessa forma. O próximo, normal. Então, você vai fazendo desta forma, um ponto alto em relevo pela frente e um ponto alto normal, ó. Vai ficando assim. Opa, esse aqui era em relevo, ó. Esse a gente fez ponto alto, que é esse aqui. O próximo é relevo. Você pode até usar uma agulha um pouco mais fina, que você estava usando para fazer o trabalho, para dar aquela ajustadinha na sua barra, ó. Vai ficando assim. Aí, você faz ao longo de toda a carreira,
você fecha aqui com ponto baixíssimo e faz a mesma forma do que você estava fazendo. Aqui onde você fez em relevo pela frente, você envolve o ponto, faz ele em relevo. Próximo baixo, próximo em relevo. Próximo baixo, próximo em relevo. Vai fazendo assim o tanto que você quiser. Eu sugiro umas 4, 5 carreiras, mas aí é seu critério o tamanho da barra, certo? E quando terminar, faz aquele acabamento do ponto caranguejo, igual a gente fez em volta de toda a peça, certo? Mas, como eu quero manga comprida, eu vou desmanchar, certo? Esse ponto barra, tá? Que é pra quem quer o casaco com a manga 3/4, tá? Que ele é mais para um outono, né? Não, quando não tá muito frio. Fica muito bonito, fica muito charmoso. Mas eu vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Então, como a gente fez, a gente vai fazer o mesmo ponto do casaco. Uma carreira de pontos altos, outra carreira de pontos cruzados, certo? Então, esse aqui era o primeiro, eu pulo ele e vou para o próximo. Faço ponto alto. E agora eu retorno para aquele que eu pulei e faço o ponto alto cruzado. Ó. E eu vou fazendo assim ao longo de toda a carreira. Aqui era para eu fazer o pulo e vou para o próximo. Então, eu faço aqui exatamente da mesma forma. E volto aqui. Ó, e vou tecendo assim em carreiras circulares. Fecha aqui, o próximo ponto alto. No próximo, ponto alto cruzado, até atingir o comprimento que você deseja antes da barra, tá? Você tem que deixar um espaço, mais ou menos, eu sugiro assim, 5 centímetros, 6 de barra, fica bem bonitinho, pra gente fazer aquela barra que eu tava ensinando. Mas fiquem tranquilos que depois eu vou ensinar novamente a fazer a barra aqui. Então, eu vou tecer a minha manga aqui dessa mesma forma, ponto alto cruzado, ponto alto cruzado, exatamente igual a gente estava fazendo no corpo do casaco, tá? Até atingir o tamanho. Quando eu atingir o tamanho que eu quero, eu volto com vocês e falo quantas carreiras eu teci, tá? E ensino, a gente faz a barra e os acabamentos finais. Eu voltei aqui novamente com vocês para mostrar uma coisa que eu havia esquecido. Então, eu fiz aqui as carreiras de ponto alto, lembram-se? 2 em cada intervalinho aqui. E a próxima seria ponto alto cruzado. Eu tinha explicado que era para fazer as 2 correntinhas e cruzar aqui. Não, a gente já começa igual lá na manga, na gola que a gente fez. Então, para começar aqui a carreira, faz as 2 correntinhas e volta e faz aqui na anterior. Ao invés de fazer para cá, faz aqui, tá? Então, volta aqui na anterior e já inicia a carreira cruzando os pontos, ó. E daí, faz aqui. Já temos o primeiro ponto cruzado aqui. Aí, sim, parte pro próximo, cruzando também. Então, era pra eu fazer nesse, eu faço nesse aqui. Faço nesse aqui. E volto nesse que ficou faltando e, ó, faltando ali, eu volto e faço. Então, já temos outro ponto cruzado. Então, era esse detalhe que eu havia esquecido de falar pra vocês, porque eu tinha feito as 2 correntinhas e começado cruzado aqui pra lá. Então, não, já inicia cruzando, exatamente como a gente iniciou as outras carreiras lá que a gente fez em volta de todo o casaco, certo? Então, iniciem dessa forma aqui, tá? Já cruzando aqui, faz as 2 correntinhas, ou 3, né? E pega no anterior aqui. E depois passa pra cá, já inicia a carreira cruzando, certo? Era esse o detalhe que eu precisava explicar pra vocês, tá? Então, agora é seguir normal, fazendo os pontos cruzados no próximo ponto alto, até a gente atingir o comprimento desejado. Então, assim que eu atingir aqui o tamanho, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Eu voltei aqui com vocês porque eu já teci o comprimento da minha manga. Eu fiz 11 carreiras, tá? Então, deu 11 carreiras daqui, onde a gente iniciou,
até aqui, 11 carreiras, total de 20 centímetros, tá? Não precisa aumentar muito, porque essa outra parte aqui do casaco, ela já vem até o cotovelo, né? Onde a gente mediu para iniciar. Então, essa parte aqui eu parei até aqui, porque daí eu vou começar a fazer o punho, certo? Então, o que eu fiz aqui na manga, que eu resolvi mudar depois que eu gravei o vídeo, eu desmanchei e comecei a fazer com uma agulha mais fina. Eu tava tecendo com a agulha 8 o casaco todo. Aí, a manga, eu teci desde aqui até aqui com a agulha 7 milímetros, que é pra ele não ficar muito largo. Não deu muita diferença aqui, ó, do corpo pra manga, mas ele deu uma pequena ajustada na manga para não ficar muito larga. E agora, quando eu cheguei a atingir aqui o tamanho, né, vamos dar continuidade para fazer o punho, eu troquei novamente a agulha. Vou usar agora aqui uma 5, porque eu não tenho a 6, senão eu iria usar a 6. Mas eu só tenho a 5, vou usar a 5, porque daí ela vai dar mais uma ajustada no punho, vai ficar um punho mais justinho, tá? Sem precisar ficar diminuindo pontos, eu só vou trocando a agulha. Então, eu encerrei a carreira aqui, sempre lembrando que tem que encerrar nas carreiras de ponto alto retos, não cruzados, né? Então, eu inicio com pontos retos e termino com pontos retos. Então, agora eu faço 2 correntinhas, que equivale ao tamanho de um ponto alto, porque eu tô trabalhando com fio grosso e duplo, tá? E vamos trabalhar a nossa barra agora. O ponto da barra é aquele que eu já havia ensinado anteriormente para quem não iria tecer a manga toda. Então, você envolve o próximo ponto. Ó, eu fiz aqui, né, 3 correntinhas. Nesse aqui, eu vou envolver ele aqui, ó. Assim, dessa forma, faço o ponto alto aqui. Ele ficou em relevo pela frente. Olha só. O próximo, eu teço normal aqui nas 2 laçadinhas do ponto de base. Ó, o próximo, que é esse aqui, eu vou envolver, vou entrar com a agulha nele, vou envolver e faço o ponto alto. Desta forma aqui. Então, tá ficando assim. O próximo é ponto alto. O próximo é em relevo. Envolve o ponto e faz aqui o ponto relevo. O próximo ponto alto normal. O próximo é relevo. Envolvo o ponto e faço ele aqui. O próximo normal. E você vai fazendo assim ao longo de toda a carreira. Ó, vocês estão vendo que já tá ficando mais fechadinho, ó, dá pra perceber que ele tá ficando mais fechadinho, porque eu troquei a agulha e o ponto que ele vai dando essa sanfonadinha, tá? Vai ficando bem flexível. Então, caso vocês queiram deixar retão, vocês podem continuar com a mesma agulha que vocês teceram o corpo, vocês descem reto até o final e vai ficar bonito também. Só que eu preferi fazer um pouco mais justo, até porque o meu fio já tá acabando e eu tenho que dar uma economizadinha pra conseguir tudo, porque eu não achei mais lã do mesmo lote. Então, se a gente não tiver lã do mesmo lote, tem diferença na cor e tudo, então eu resolvi dar uma economizada aqui na manga e vou fazer fiz um pouco mais justa, que eu só diminuí a agulha, já deu uma boa diferença, tá? Então, vocês continuam tecendo ali a manga de vocês, o punho, até atingir a altura desejada, tá? Eu vou fazendo o meu aqui. Opa, aqui era um relevo. E daí eu volto com vocês para iniciar outra carreira, para mostrar como é que faz, tá? E já volto com vocês. Então, eu cheguei ao final da carreira, fechei ela com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas e nessa carreira aqui, você só repete, vai ser só repetição. Aqui onde eu fiz o relevo, ó, eu vou fazer em relevo de volta. Envolvo o ponto e faço o ponto alto. O próximo ponto alto normal. O próximo é em relevo. Então, é só repetição daqui pra frente, tá? Onde fez ponto alto normal é ponto alto normal, e onde você fez em relevo, você faz em relevo.
E assim você vai até atingir o tamanho desejado. Eu acho que se eu vou fazer mais uma, eu vou fazer e vou vestir pra ver, porque como é peça de corpo, você tem que ir fazendo e vestindo, tá? Pra ver se ficou bem certinho, tá? Então eu vou fazendo aqui, quando eu terminar o tamanho desejado, eu volto, aí eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz e o tamanho que ficou, tá? Então eu já volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês que eu terminei o tamanho desejado aqui pro meu punho. Fiz 4 carreiras ao total, tá? E deu 7 centímetros de punho. Notem que ele fica mais justinho, ó, ele ficou um pouco mais justinho do que aqui. Uma que o ponto ele dá uma franzidinha e outra porque eu tô com a agulha mais fina, tá? Então você faz aí ao seu critério o tamanho que você quer de punho. Tá? O meu ficou com 7 centímetros e eu fiz 4 carreiras. Agora, nós iremos fazer o acabamento aqui, da mesma forma que a gente fez em volta de todo o casaco, que é o ponto caranguejo. Que ele dá um efeito muito bonito para a peça. Então, a gente faz da mesma forma. Ao invés de fazer o ponto baixo aqui no próximo, a gente volta e pega no anterior. Vou deixar mais folgadinho aqui. Pego no ponto anterior, laço esse fio e faço um ponto baixo. Vou lá no próximo ponto, ó. Podem ver que fica um buraquinho que vocês não fazem, porque se você puxar, ó, esse aqui já tá feito, né? Então, lá no próximo ponto aqui, ó, você insere a agulha, puxa o fio e faz a laçadinha. Outro ponto baixo. Ao invés de ir pra cá, você vem voltando aqui, ó, sempre no próximo, faz um ponto baixo. No próximo e faz um ponto baixo. Porque ele já tá aparecendo o efeito do ponto aqui pra gente. Olha só como dá um acabamento muito mais bonito do que deixar só os pontos altos, né? Dá uma diferença muito grande. Então, você vai fazendo assim, ao longo de todo aqui a peça, fazendo ponto caranguejo. Volta aqui e faz assim. Então, eu vou terminar o meu aqui pro vídeo não ficar muito longo, olha só como que tá ficando. Aí, quando eu estiver fazendo o último aqui, eu volto com vocês pra relembrar como que a gente faz o finalzinho aqui e arrematar, tá? Cheguei aqui no final, faltando um ponto pra fazer, tá? E vamos lá. Então, eu faço esse último ponto aqui, normal. E agora, esse aqui é o primeiro que a gente fez, notem que ele fica pequenininho, né? Então, nós vamos fazer novamente em cima dele aqui. Ele é difícil de inserir o fio, porque ele é grosso, meu fio aqui. Mas eu faço de novo em cima dele, ó lá. Daí, quando a gente puxa aqui, ó, você não sabe onde começa e onde termina. Por isso, você deve fazer de novo em cima. Agora, a gente pode cortar o fio, tá? Já cortei o fio aqui, vou dar uma laçadinha, só pra prender, pra não desmanchar. Ó, prendi aqui. E agora, eu vou lá pro lado do avesso, com ele, pra puxar aqui, ó, pra gente não ver, olha só como é que fica, tá? Então, vamos puxar ele aqui. Eu faço assim. Coloco uma laçadinha, pego aqui, ó, que eu tô com a agulha grossa, daí já fica mais difícil. O ideal é pegar uma agulha um pouco mais fina, ó, insere um fio só e vou dar um nozinho. Inseri um fio ali, dou um nozinho. Olha, aqui a gente não percebe onde começa e onde termina o ponto. Aí, agora, você faz o quê? Você vai inserir ele dentro, você pode passar por dentro desses pontos mesmo, tá? Na hora de fazer o acabamento. Você pega uma agulha mais fina e vai puxando, insere aqui por dentro.
você vai puxando esse fio. Aí, você passa dentro de uns 2, 3 e depois você arremata, tá? Vou deixar o meu assim, que depois eu vou fazer todos os arremates certinho. Então, aqui tá bem preso, tá pra dentro, a gente não sabe onde termina e onde começa a carreira, e assim ficou o nosso punho, tá? Agora, você vai fazer o mesmo procedimento no outro lado. Nós temos aqui outro espaço de manga pra gente fazer. Então, da mesma forma que você fez uma manga, você vai fazer a outra, exatamente igual. Se você quiser diminuir ponto, você presta atenção onde você diminuiu para fazer a diminuição do mesmo jeito no outro lado, para que a sua manga fique exatamente igual, certo? Então, no meu caso, eu só troquei as agulhas. Então, eu vou pegar lá a minha agulha 7, insiro o fio e faço da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, quando eu terminar essa manga, eu volto com vocês com o casaco finalizado.